Oi gente, eu sou a Yoli do blog Minha Vida Literária e hoje é dia de book haul para conferir tudo aquilo que eu recebi durante o mês de abril. Vocês vão ver que esse aqui vai ser um dos book hauls mais sinistros que eu vou fazer no canal, porque o que eu recebi de thrillers e afins não tá escrito. A começar, em parceria com a editora Arqueiro, eu recebi o livro Boneco de Pano, do Daniel Cole. Esse aqui é o primeiro livro da série do detetive William Fawkes, e vai então trazer a história do William Fawkes, que depois de ficar um tempo afastado do trabalho, que tava fazendo tratamento psicológico por conta de uma tentativa de agressão, e agora que ele retornou, ele quer porque quer pegar o caso da vida dele pra poder voltar com tudo. Isso acontece quando uma amiga dele e ex-parceira de trabalho pede ajuda dele numa investigação de um corpo que foi encontrado e foi costurado com 6 partes de diferentes corpos. Então, um corpo que envolveu 6 diferentes assassinatos. Ao mesmo tempo, a ex-mulher do William, enquanto ele fica ali tentando identificar as vítimas, a ex-mulher dele, que é repórter, recebe de uma fonte anônima algumas fotografias identificando 6 próximas vítimas para compor um novo corpo. E o último nome dessa lista é a do próprio William. Em parceria com o grupo editorial Record, eu recebi 3 diferentes thrillers. O primeiro deles, O Livro dos Espelhos, que eu tô doida pra fazer a leitura. Aqui no caso a gente vai ter a história de um agente literário que recebe um manuscrito parcial que tá contando a história de um assassinato ocorrido no final da década de 80 e que nunca foi elucidado. Quando ele vai então atrás do autor desse manuscrito pra poder obter o manuscrito completo, ele encontra esse autor à beira da morte no leito, então sem poder ajudá-lo. E é quando ele começa então tentar ir atrás desse caso que as coisas vão se complicar e se desenrolar. Recebi também O Casal que Mora ao Lado, que vai trazer a história de um casal que é convidado para jantar na casa da vizinha, só que essa vizinha faz um único pedido: que eles não levem a bebê deles porque ela não gosta de crianças. Acontece que a babá, que ia ficar durante a noite com a menina, acaba não podendo ir, e o casal resolve ir pro jantar mesmo assim e deixar a menina lá dormindo, porque afinal eles estão na casa ao lado e nada vai acontecer. Só que então a menina desaparece no meio da noite. Por fim, recebi um dos lançamentos do semestre que eu mais estava ansiosa pra ler, e que é o Em Águas Sombrias, da Paula Hawkins, que é a mesma autora de A Garota no Trem. Aqui a gente vai ter a história de 2 diferentes mulheres que aparecem mortas no rio da cidade, e é durante a investigação e a perspectiva das diferentes personagens aqui que a história vai sendo contada. Saindo aqui um pouco dos thrillers, eu recebi da editora Gutenberg A História do Futuro de Glory O'Brien. Esse aqui é um Young Adult que vai trazer a história da Glory O'Brien, que é uma garota que tem um grande medo dentro de si. Como a mãe dela se matou quando ela era criança, ela tem medo de que o fim dela seja o mesmo. Até que um dia ela passa a ter visões tanto do futuro quanto do passado, e ela decide então registrar todas essas visões que ela passa a ter, porque o que ela vê do futuro é algo extremamente aterrorizante. Ela vê um futuro em que eclode uma segunda guerra civil ali no país, as mulheres perdem o direito delas, passam a ser enviadas para campos de concentração. Então ela passa a registrar essas visões esperando que alguém acredite nela e que elas possam fazer algo para evitar esse futuro aterrorizante. Antes de mostrar as minhas comprinhas do mês, vou mostrar pra vocês um presente lindo que eu recebi da Rafa, do Equalize da Leitura. No final do ano, eu e mais 7 booktubers fizemos um amigo secreto entre a gente. A Rafa foi a que me tirou, e ela acabou achando que o presente que ela me enviou ficou xoxo, então ela quis me enviar mais coisas. Olha que fofa, gente. Ela tava se desfazendo de um livro. Quando eu vi que ela tava se desfazendo, eu pedi então, né? Falei então que eu tinha interesse no livro, e ela resolveu me dar, e junto desse livro ela mandou mais algumas coisinhas. O livro em questão é O Amor nas Entrelinhas, da Kate Ford. Aqui é um chick lit. A protagonista, no caso, ela tá prestes a ser despedida quando então ela vê uma chance disso não acontecer, indo trabalhar numa festa literária. Só que a função que dão pra ela é a de convencer um autor a participar dessa feira literária. Só que esse autor, além de ser um tanto quanto difícil, é o autor favorito dela, e alguém com uma lista aí de ser um tanto quanto mulherengo e conquistador. Além disso, ela também me mandou um livro que eu não tava esperando que ela mandasse, que é A Última Camélia, da Sarah Jill. Eu inclusive falei desse livro no meu vídeo mostrando 10 itens desejados que estão na minha wishlist da Amazon. Eu amo a Sarah Jill, e aqui então na Última Camélia a gente vai ter uma história que é bem típica dela, ou seja, ela vai acontecer então entre passado e presente. No passado a gente tem aí a história na época da Segunda Guerra Mundial, em que uma camélia floresce numa propriedade da Inglaterra, e uma americana é enviada para se infiltrar nessa propriedade para conseguir pegar essa camélia, porque ela tem alguns mistérios envolvidos ali. A história no presente, por outro lado, vai contar a história da Edson, que é uma paisagista e que está atualmente morando nessa propriedade, que é a propriedade da família do marido dela.
E aí então ela não só se encanta, né, pelo jardim de camélias que tem ali, como também ela acaba se deparando com um diário que vai trazer uma história um tanto quanto obscura no passado. Além disso, a Rafa me mandou esse batom super lindo, eu adoro esses batons mates líquidos que eles ficam maravilhosos na boca, e me mandou esse kit de escrita super fofo. Rafa, eu amei tudo, muito, muito, muito obrigada. E agora a gente chega naquela parte descontrole do vídeo, que é pra mostrar tudo aquilo que eu comprei ao longo do mês, que pra variar não foi pouca coisa, mas né, fazer o quê? A gente vive assim mesmo. A primeira comprinha que eu fiz foi num mercado aqui da minha cidade, porque eu não resisti quando eu vi essa coisa linda e que é uma HQ de Os Miseráveis. Tava só R$7. Como que eu ia deixar isso lá, gente? Eu até mostrei no meu stories no Instagram. Aliás, se você não me segue lá, porque eu vivo mostrando coisinhas pra vocês. Nessas últimas semanas eu não tô tão ativa lá, porque eu tava descansando. Mas enfim, esse aqui é só o volume 1, então tem mais um volume, né, pra completar a história dos Miseráveis, mas tá super caprichada. Aqui no final tem várias informações também sobre o autor, a época, a obra, olha só. Então é bem legal mesmo. É da editora Del Prado, eu não conhecia até encontrar, e são vários clássicos então que foram adaptados pra HQ, vale bastante a pena conhecer. O outro livro que eu comprei foi um que eu não resisti quando eu vi na Amazon, porque ele tava só por acho que 5 e alguma coisa, e foi A Outra Face, do Sidney Sheldon. Ele é então a edição econômica, então ele não tem abas, mas ainda assim valeu a pena, gosto muito do autor. E aqui a gente tem então um thriller psicológico, ele foi vencedor do prêmio Edgar Allan Poe, que é um dos mais importantes aqui na literatura. E ele vai trazer então a história de um psicólogo que vai ter duas pessoas diferentes do círculo dele pessoal assassinadas, e ele começa a não saber se aquilo foi obra de algum paciente dele, se ele tá envolvido naquilo de alguma maneira. Além disso, eu acabei comprando um livro pra eu ler na faculdade, que na verdade eu deveria ter lido no mês passado, mas isso não aconteceu, e é o Howard's End, que eu já tinha mostrado então nas minhas metas de leituras pra abril. Eu acabei comprando o livro em português pra eu conseguir ler, porque não deu tempo. E ainda também não deu tempo de eu começar, mas a gente vai trabalhar essa questão. E por fim, eu comprei 2 livros da Dark Side Books, que eu tava louca por eles, porque as edições estão maravilhosas. E aí eu fiz uma compra conjunta pra poder aproveitar o desconto e conseguir 30% de desconto em cada um. Então os livros saíram por volta de R$25, o que foi extremamente barato, porque eles estão com um preço mais alto que isso. Um deles foi o Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro é maravilhoso, eu já li 1000 anos atrás, quero fazer a leitura de novo. Gente, essa edição está espetacular. A Dark Side caprichou demais. Ele tem várias ilustrações, deixa eu mostrar mais aqui ao final pra vocês. E tá realmente assim, muito, muito, muito caprichada, muito linda. Se você não tem, por favor, pode investir, porque vale a pena. E a outra edição que eu também tava babando é a do Edgar Allan Poe. São 2 livros da coleção Medo Clássico. Essa edição também tá maravilhosa. Por dentro, a edição do Frankenstein eu achei mais caprichada. Por fora eu gostei mais da capa daqui, dessa do Edgar Allan Poe, que vai trazer então vários contos dele. Enfim, vale muito a pena, a Dark Side sempre arrasa. Contem pra mim como é que foi o mês de abril de vocês, se vocês estão todos trabalhados no controle ou se vocês chutaram o pau da barraca que nem eu. Se você gostou do vídeo, deixa seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever e acompanhar todas as novidades, e não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais. Beijos a todos e até o próximo vídeo.